Regra número 1. O veneno nunca deve ser usado para prejudicar outra mulher. Regra número 2. Os nomes da assassina e de sua vítima devem ser registrados no livro da boticária. Quer saber a história de 3 mulheres que se conectam através do tempo e o enredo que envolve segredo, confiança e traição? Mas não é só isso. Vem acompanhar comigo a resenha do livro A Pequena Loja de Venenos, de Sarah Penner. Olá, eu me chamo Dani Rabelo, sou a criadora e criativa da Imagística e que bom ter você aqui para mais uma resenha literária deste canal. Por falar em canal, sabia que a Imagística também está nas principais redes sociais? Procura a gente por lá e acompanha o conteúdo produzido especialmente para essas outras plataformas. Outra coisa, também temos um blog, isso mesmo, o Diário Imagística, um espaço para os textos que eu, minhas convidadas e convidados escrevemos. E também tem resenha de livros, inclusive de livros que eu não trago para cá. Voltando para o YouTube, já se inscreveu aqui no nosso canal? Já indicou a Imagística para alguém? Já curtiu esse e os outros vídeos que a gente produz? Aproveita para fazer isso, aproveita também para assistir aos outros vídeos que já estão aqui e não esquece de deixar o seu comentário. Sobre o comentário, que tal você me contar se gosta mais de literatura de época ou contemporânea? Coloca aqui que eu quero saber. Antes de falar sobre a história do livro, eu quero trazer algumas informações importantes sobre a autora. Como eu disse no primeiro vídeo de resenha do canal, e se você não assistiu, assista, é sobre o livro Amar e Reformar, de Lauren Escher. Eu sempre quero trazer aqui algumas curiosidades e mais informações sobre as autoras e os autores dos livros que eu vou resenhar. E o que eu descobri sobre Sarah Penner. Sarah Penner nasceu no Kansas, nos Estados Unidos da América, é graduada em finanças e atuou na área durante 13 anos. Antes de se tornar escritora, Sarah viveu em Londres e começou a escrever após assistir uma palestra de Elizabeth Gilbert. Você sabe quem é Elizabeth Gilbert? Ela é simplesmente autora de um clássico romance chamado Comer, Rezar e Amar. Essa história foi parar nas telonas e tinha como protagonista simplesmente Julia Roberts. Você já leu esse livro? Você já assistiu esse filme? E o filme eu já assisti, mas o livro eu nunca li. Me conta aqui também nos comentários. Outra coisa curiosa, Sarah Penner é integrante da Sociedade de Romance Histórico e também da Associação de Escritoras de Ficção Feminina. Essa associação existe desde 2013 e no site da entidade eu encontrei a seguinte informação, abre aspas, esta é uma comunidade internacional profissional enriquecedora, solidária e diversificada para escritoras de ficção feminina. São mais de 2.000 membros e eles acreditam que histórias de ficção feminina são transformadoras. Eu só posso concordar com isso. Vocês gostam dessas curiosidades? Eu gosto de saber um pouco mais sobre as autoras que eu leio. Às vezes eu acabo descobrindo coisas que me fazem desistir de algum autor ou alguma autora. Com certeza, eu, na maioria das vezes, sou a pessoa que não separa o autor da obra. Autora de Harry Potter, que o diga. Voltando para Sarah Penner, deixa eu te apresentar quais livros ela já escreveu. Em 2023, ela lançou A Sociedade Oculta de Londres, uma história que tem uma pegada sobrenatural com 2 mulheres que em uma Londres vitoriana vão buscar a verdade e a justiça através da conjuração dos mortos. Eu já tenho esse livro aqui e estou bem curiosa para ler. Em janeiro de 2025, ela lançou um conto chamado A Esposa do Mágico. Aqui temos como cenário a Veneza do século XIX e essa é a história de um casamento de uma jovem com um ilusionista e os segredos escondidos que vão além dos seus atos espetaculares. Achei a sinopse bem intrigante, mas vamos ver se eu vou querer ler esse livro. E também neste ano tivemos o lançamento agora de um livro chamado A Maldição de Amalfi. Na descrição da história, a promessa de que iremos encontrar a magia do velho mundo e um mistério moderno com uma deliciosa pitada de amor. Já temos mais vontade de ler esse livro. Em janeiro de 2026 será o lançamento do livro As Bruxas do Mar, de Positano. Nessa história, Sarah Penner nos entrega um enredo que reúne uma magia poderosa, um tesouro submerso e um amor proibido em alto mar.
Lembrando que no Brasil só foram lançados A Pequena Loja de Venenos e A Sociedade Oculta de Londres. Todas as outras histórias que eu falei aqui, elas estão em inglês. Se você consegue ler em inglês ou se você consegue traduzir para o português e depois fazer a leitura, já fica aí. Talvez você queira ler esses outros livros dela também. E já que eu citei A Pequena Loja de Venenos, ele é o primeiro livro lançado pela autora em 2020, mas veio para o Brasil em 2022 pelo selo HarperCollins. A Pequena Loja de Venenos vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foi traduzida para mais de 40 idiomas em todo o mundo. Foi best-seller instantâneo do New York Times, estreando em 7º lugar na lista de ficção de capa dura. Também foi best-seller internacional no Canadá, na Bélgica, na Suécia e na Espanha. Respeite esse livro. É só o que eu preciso dizer agora. Ah, outra coisa, tem uma história de que esse livro será adaptado para as telinhas em formato de uma série. Eu não consegui encontrar mais nada além disso, mas acho que se encontrar o stream perfeito, essa série vai ser simplesmente incrível. A Pequena Loja de Venenos veio para o Brasil com 2 capas. A capa oficial da editora, que você encontra nas livrarias, e a capa da Tag Livros. Aquela lá da caixa de assinatura, eu tenho a versão da Tag, que é essa aqui. A tradução é da Isabela Pacheco, tanto para a versão que você encontra na livraria, quanto para essa aqui. As 2 versões, os 2 livros, possuem 320 páginas. E aqui, nessa versão, ele tem um tamanho que nem é livro de bolso, nem é aquele tamanho padrão. Ele fica no meio do caminho. Eu tenho essa versão e posso falar algumas características dela. Primeira coisa, o papel é amarelado e eu gosto muito porque isso facilita a leitura. Ele é um livro relativamente mole de abrir, ele não tem uma lombada muito rígida, porém, o livro da Lauren Escher, da resenha anterior, ele era mais flexível. Se você assistiu o vídeo que eu fiz, você vai ver a diferença nessa abertura aqui, ó. Inclusive, esse livro ele fecha sozinho, tá vendo? E o outro livro da resenha anterior, ele não faz isso. Isso é só um detalhe, tá? Porque eu gosto de falar essas coisas para vocês. Aqui também temos páginas pretas com impressão amarelada e, na sequência, um mapa da Londres de 1791. E sendo um mapa de 1791, a resolução condiz com isso. Então não vai buscar detalhes nesse mapa, mas ele cumpre muito bem o propósito de te localizar dentro dos cenários criados pela autora e que as protagonistas transitam. A gente também encontra aqui o juramento dos antigos boticários. Para quem não sabe, os antigos boticários são hoje os nossos farmacêuticos. E nesse juramento aqui tem tudo o que eles não podem fazer e o que eles podem fazer. Praticamente o inverso do que a protagonista faz e não faz. E agora vamos falar sobre os capítulos. E por que eu estou falando isso? Porque temos 3 protagonistas e a autora divide a história pela narração das 3. As 2 protagonistas de 1791, sempre que o capítulo é delas, inicia com o nome delas, o dia e o mês e o ano, que é 1791. No caso da protagonista dos tempos atuais, ela coloca o nome da protagonista, a frase dias atuais e o dia da semana. E é dessa forma que você consegue não apenas entender em que tempo da história aquilo está acontecendo, mas também entender a sequência das ações. No final, nós também temos um material extra no livro que começa com a explicação de algumas substâncias, alguns ingredientes que são usados pela protagonista, que é a boticária. Também temos aqui uma nota histórica, e eu acho que vale demais você dar uma lida nessa nota histórica. Eu vou falar mais sobre ela perto do final desse vídeo. Temos também algumas receitas de bebidas e comidas que aparecem na história. E, por fim, os agradecimentos. Também recomendo que você leia os agradecimentos, porque a gente consegue conhecer um pouco mais sobre o universo da autora. Voltando para a capa, eu preciso confessar que eu gosto mais da capa que você encontra nas livrarias, que a gente vai chamar aqui de capa oficial. Não é que a capa da Tag seja feia, até porque ela é inspirada em obras sobre natureza morta, pintadas perto do período em que acontece o livro, lá por 1791 e no entorno desse período aqui. Essa capa, ela é linda, realmente me remete a algo antigo, tem essa estética de antigo,
mas o meu olhar se sente mais atraído para a capa oficial. Acho que são as cores, sabe? Essa mistura do azul escuro com esse amarelo mais... Eu não sei, eu sei que a capa da livraria me encanta mais do que essa aqui. Agora me conta, qual a sua capa preferida? Essa da tag ou a capa oficial que vocês vão ver em algum lugar desse vídeo, como diz a nossa Rita Von Hunt. Depois dessa mega introdução, chegou o momento de resumir a história de A Pequena Loja de Venenos. No material de divulgação do livro é dito que A Pequena Loja de Venenos é uma ficção histórica estonteante sobre segredos, sonhos e as formas extraordinárias com que as mulheres podem salvar umas às outras, apesar das barreiras do tempo. Eu acho que esse resumo é perfeito, mas ainda assim, deixa eu te contar um pouco mais sobre essas três protagonistas. Antes disso, lembra que eu falei que no começo dos capítulos temos a indicação de quem vai narrar aquele trecho da história e a localização temporal? Pois é, você vai perceber que os acontecimentos ocorrem em um curto período de tempo, pelo menos em grande parte do livro. E essa velocidade também é sentida na forma como a autora descreve cada evento. Na primeira página do livro, nos deparamos com a Nella, que está entre os 20 e 30 anos. É filha de uma boticária que trabalhava confeccionando remédios para curar e ajudar pessoas com suas enfermidades. Algo acontece na vida da Nella e eu vou me esforçar para não dar nenhum spoiler que prejudique a tua experiência com o livro. Ela acaba usando os conhecimentos passados pela sua mãe, que já é falecida, para confeccionar venenos para mulheres que precisam se libertar de homens abusivos. Maridos, pais, irmãos, conhecidos, mas sempre um homem. O que a gente precisa destacar é que a Nella só atende pedidos de mulheres, tá? E reforçando, as vítimas precisam ser homens. Logo de cara a gente entende como funciona a logística de contatos com a Nella. Afinal, ela faz venenos e os seus serviços não podem ser divulgados abertamente. Seu trabalho é passado de boca em boca entre as mulheres e uma delas manda uma mensagem para ela pedindo para que seja feito um veneno para o seu marido. Porém, quem vai entrar em contato com a Nella não é essa mulher que quer que o marido seja envenenado, mas uma outra mulher. E aí a gente vai chegar na Elisa. Elisa é uma menina de 12 anos que veio para Londres na tentativa de ter uma vida melhor. Ela morava com os pais no interior da Inglaterra e vai para a cidade em busca de emprego. Acaba que Elisa consegue um emprego na casa de uma pessoa com posses e se transforma na empregada de confiança da sua senhora. Gente, estamos falando aqui de 1791, quando crianças trabalhando era algo comum, inclusive em trabalhos pesados. E não, criança não trabalha. Atenção para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Recado dado, vamos voltar aqui para a resenha. Elisa vai até Nella pegar um veneno para que seja dado ao marido da sua senhora. E vocês devem estar perguntando por qual motivo essa mulher deseja a morte do seu marido. Pelo simples fato dele ser um ser humano horrível. Eu não vou poder entrar aqui nos detalhes por conta do YouTube, mas eu posso dizer que ele gostava de fazer coisas que não se devem fazer com crianças. E para vocês captarem melhor do que eu estou falando, antes da Elisa ir trabalhar na casa dessa senhora, uma outra menina morava lá e ela perdeu a vida durante o parto. Entenderam a gravidade da situação daquele ambiente, o que esse homem proporcionava a essas meninas? Por muito pouco, Elisa não passa pela mesma coisa, mas a sua senhora resolve tomar uma providência, que é solicitar os serviços da Nella. Bom, agora a gente dá um pulo e vamos para os dias atuais, para a nossa terceira protagonista. E aqui eu vou contar a história de Caroline, que é uma americana com seus 30 e poucos anos e que dedicou parte da sua vida ao casamento, ao marido e terminou de muitas formas se anulando. Ela é formada em história, mas nunca exerceu a profissão e foi atuar com os pais, trabalhar com os pais por conta da estabilidade financeira. Porém, essa estabilidade era mais desejada pelo marido do que por ela. Por conta da traição do marido, e a gente encontra isso logo nos primeiros capítulos, a viagem para Londres, que seria uma comemoração pelos 10 anos de casamento, se transforma em uma viagem solo. Ela vai para Londres com o objetivo de fugir dos problemas, mas é nessa viagem que ela encontra um grupo de caçadores de relíquias, que percorrem as margens do rio Tâmisa em busca de alguma relíquia histórica, mas que na maioria das vezes só encontram lixo. E por que será, né? Porque historicamente o Tâmisa
era um depósito de lixo e, de certa forma, ainda é. Nesse passeio, Caroline encontra uma garrafinha de vidro e nela está um desenho de um urso. E esse é o ponto de conexão entre as três personagens principais desse livro. Ela vai tentar saber mais sobre esse objeto e acaba conhecendo a história de uma mulher que fabricava venenos e que eram dados para homens. Eu não vou entrar em mais detalhes da história, porque, como eu disse, eu quero muito que, caso você leia o livro, tenha a mesma experiência de descobertas e de camadas que a Sarah Penner apresenta nessa história. E antes de falar sobre as minhas percepções sobre a leitura desse livro, eu preciso dizer que o estudo que a autora fez para construir essa história é impressionante. Caso você não saiba, realmente nos séculos 18 e 19, na Inglaterra, tivemos pessoas envenenadas. A gente não pode dizer a quantidade, afinal, somente após meados do século 19 é que os toxicologistas foram capazes de detectar de forma confiável o veneno no tecido humano. Outra coisa, o envenenamento é algo que precisa de um vínculo de confiança entre a vítima e o vilão. Lembram do caso da família que comeu bolo envenenado no final do ano passado? Pois bem, entre os séculos 18 e 19, a maior parte das pessoas acusadas de envenenamento eram mães, esposas e empregadas, com idades entre 20 e 29 anos. Se você quer saber os motivos para essas pessoas tomarem esse tipo de atitude, eu vou contar só alguns. Ressentimentos contra os empregadores, eliminação dos cônjuges, amantes inconvenientes, benefícios com o falecimento da outra pessoa e até mesmo incapacidade de sustentar financeiramente uma criança. Sarah Penner pegou essas informações e fez disso uma linha guia para falar sobre 3 mulheres e como, ao seu modo, no seu tempo e com as ferramentas que cada uma possuía, inclusive sentimentalmente, uma consegue salvar a outra e salvar outras várias. Nessa parte do vídeo eu preciso te contar que eu tinha escrito um outro roteiro sobre as minhas impressões a respeito dessa leitura. Porém, ao fazer o texto da resenha, que já está no Diário Magística, eu percebi que aquelas primeiras impressões estavam incompletas. Eu até arrisco dizer que estavam rasas. Não é errado dizer que Sarah Penner fala sobre traições, sobre escolhas, mas ela principalmente te fala de uma forma até às vezes sutil, outras vezes não, por qual motivo aquelas mulheres encontram-se naquelas situações. Por qual motivo nela deixa de fazer remédios para fazer venenos. E venenos apenas para homens. Por qual motivo uma menina de 12 anos aceita atender a sua senhora e tramar o envenenamento do marido dela. E por que Caroline nega a própria vocação e os próprios sonhos. Em A Pequena Loja de Venenos, a Sarah Penner traz o padecer de 3 personagens sob a espada do patriarcado e do machismo, e de como ela nos faz acreditar, inclusive, que as escolhas são nossas e que a culpa também é. E se por um acaso, durante a leitura, você também achar isso, que a culpa de tudo isso é das personagens, acredite, você está tendo a experiência real de como a nossa estrutura social funciona. Será que as decisões tomadas por Nella, Elise e Caroline teriam sido as mesmas se elas não tivessem sido submetidas à violência, à submissão e à dominação? A questão é que na história de Sarah Penner, o rumo que cada uma tomou, com base em tudo aquilo que elas viveram, desenrolou a trilha das suas vidas. E quando eu digo que talvez isso seja apenas parte do que elas são, é porque apesar de tudo, e mesmo por um pouquíssimo instante, ou até mesmo por um longo tempo, elas conseguiram sair daquilo que parecia óbvio ou sem volta. Isso também não deixa de ser triste. Você vai entender quando for ler o livro. Esse definitivamente não é um livro com um final feliz clássico. Aqui a gente não tem um romance romântico e eu acrescento, momentos de revolta e tristeza farão parte da gama de sentimentos que vão te tocar. Mas a esperança também está aqui, nessa história. Essas 3 mulheres não existiram na vida real, mas poderiam, e eu me arrisco a dizer que existiram, não com esses nomes, não com todo esse cenário, com toda essa história, mas com um enredo semelhante. Nella, Elisa e Caroline se conectam através de um vidro de veneno, mas também pelo momento de se perdoar e entender o porquê dessas escolhas e se abrir para aquilo que poderá acontecer. Eu terminei a leitura de A Pequena Loja de Venenos com vontade de abraçar as protagonistas, apesar de ter me conectado primeiro com as mulheres do passado. A do presente foi ganhando a minha simpatia no decorrer da leitura.
A escrita descritiva de Sarah Penner te transporta para os diversos ambientes de uma Londres de 1791 e também para os locais dos tempos atuais. As cores, os cheiros, as texturas, é quase como uma máquina do tempo. Mais uma vez eu digo, a junção da pesquisa histórica com a ficção foi no tom certo, pelo menos para mim. Diante de tudo isso, eu só posso dizer que esse é um livro 5 estrelas e entra na minha lista de favoritos de 2025. Sendo que esse é o meu primeiro contato com a autora e ela já entra na lista das escritoras que eu quero ler um pouco mais. Inclusive, como eu disse, tem outro livro dela que já está aqui em casa. Eu espero que você tenha ficado curiosa ou curioso para ler A Pequena Loja de Venenos. Provavelmente, quando esse vídeo estiver no ar, já teremos a resenha escrita lá no blog da Imagística. Então vai conferir, porque talvez eu traga alguns apontamentos que eu não trouxe aqui para esse vídeo. Fica o convite para você passar lá e ler também os outros textos. Não esquece de se inscrever no canal da Imagística, curtir, compartilhar e me contar a sua opinião sobre essa resenha, sobre esse livro, ou até mesmo me indicar outras leituras. Quem sabe eu venho aqui e faço a resenha desse livro, do livro que você indicou. É isso. Fica bem e até o próximo vídeo.